É isso aí. Salve, galera. Mais Boa um, noite, mais, pessoal. mais uma Boa noite. noite. Com vocês aí, vocês vão levando enquanto eu vou concluindo aqui. E aí, Luciano, tá tranquilo? O Luciano, como eu tô um pouquinho longe e eu tô pelo celular, o Luciano, pra mim, a imagem dele tá travada. Não, eu que tô travado mesmo. Agora melhorou? Continua Não, travado. Não, tá travado mesmo? pra gente Não, aqui não tá tá. não, tá rolando. Tá Ah, rolando? É que Tá pra gente rolando. tá como se tivesse travado. Dá umas bugadas esse programa, né? E aí, Luciano, pronto pra hoje? Fora essa Pronto, pronto. travada? Ainda bem que você travou, não tá de olho fechado, nem tipo fazendo careta, tá Tá bacana, tá normal? Ah, então suave. tá bom. Então Tá, tá tá, tá, bom. tá normal. Bora lá, né? Um papo gostoso aí, né? Contribuir um pouco aí com informação, aí algo que a gente ainda não tinha abordado, né? E aí, Rodrigão? É isso aí. Estamos ao vivo, Facebook, YouTube, Twitch. Só confirmando aí, hoje com a presença da doutora Daniele Coelho, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre questão da mente, saúde, neurolinguística. Papo bem interessante, né? E aí, Dani, como é que tá? Tudo bem? tudo bem. Mente, só pra mim entender, mente, você não vai analisar a gente, não, né? Só Não, porque eu pra. ainda não, eu não tô Ufa, capacitada para isso, né? ufa. Boa noite, né, para todos. Boa noite. Como que vocês estão? Domingão. Todo mundo tá Ah, descansado, né? Todo mundo tá com a mente ok. mais ou menos, mas. Mais ou menos, né? Mas assim, pelo menos contente, né? A seleção hoje ganhou, né? E o São Paulo Ai, também deu ai. uma força aí pra gente, então. Alguma coisa, né? Ah, Fizeram algum. Pelo menos Domingão foi uma, né? bom, né? Domingão foi bom. Mas, Dani, vamos lá, eu quero saber. Conta pra gente quando que você. Bom, na verdade você é formada, né? Fala um pouquinho, né, sobre você e formada em direito, né? Fala um pouquinho sobre você e fala um pouquinho sobre esse tema aí que você está estudando. Assim, a gente tem um monte de pergunta, né? Várias perguntas para te fazer. Mas acho que seria legal você falar um pouquinho sobre você. Tá. Eu me chamo Daniele, sou advogada, tenho 26 anos. Em média, 3 anos que eu tô como advogada. Mas eu já tô no direito faz um tempinho, acho que mais ou menos uns 6 anos que eu tô na área. E quando eu concluí a faculdade, eu emendei uma pós-graduação. Eu tive um histórico assim na faculdade muito antecipado. Quando eu estava no nono semestre, eu prestei a OAB. Quando eu colei grau, eu já estava com a OAB. Eu já estava com um trabalho como advogada, né, no escritório associada. E eu já emendei uma pós-graduação, eu assumi uma equipe, eu assumi cargos de liderança. Então, qual que foi o meu histórico? Eu comecei na advocacia muito rápido, né? Eu comecei a investir em muitos cursos para a área da advocacia. E eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa, que não era só um conhecimento técnico que eu precisava, porque a vida, né, todos os desafios profissionais, pessoais, a gente tem que ter uma gestão das nossas emoções. E a nossa área, né, assim, a minha área, pelo menos do direito, que lida assim com problemas de pessoas, e eu tive essa experiência de já trabalhar com equipes, e essa equipe eu tinha que liderar, né, que o nosso trabalho era tratar processos, gestão de processos. Eu tive muita assim dificuldade. Então eu percebi que eu estava precisando não só de um conhecimento técnico, né, na área do direito, me formar, ficar fazendo curso de processo civil, curso de gestão, não era só isso. Então eu comecei a buscar estudos de liderança, gestão de pessoas, é, autogestão também, cursos de gestão de tempo, porque não é só você entrar, né? Eu acho que assim, a figura de um advogado não é só, não tem que se limitar, na minha opinião, tá, gente? Eu tenho, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que não se limita só ao estudo do direito, eu acho que a gente tem que estudar outras áreas também.
E eu criei uma paixão que é estudar sobre a mente, inteligência emocional. Eu procurei cursos também de oratórias, e aonde que eu vi que todos eles se pautavam na questão da neurolinguística. E eu tinha muita vontade de fazer esse curso, eu falava, meu Deus, eu quero entender essa coisa de mente, o que que é isso? Na faculdade, nos cursinhos preparatórios, sempre tinha algumas técnicas que eles colocavam, mas eu tinha uma curiosidade de saber mais sobre. Então foi aí Me, que eu comecei a fazer o curso. me deixou curioso, porque é, como seria mais ou menos esse curso, assim, neurolinguística? Então, a neurolinguística, ela é o estudo da nossa mente. O que que ela explica as nossas emoções, como que ela tem algumas técnicas, por exemplo, a hipnose, né? É interligada à neurolinguística, que é o quê? Tudo está na nossa mente. E às vezes a gente tem dificuldade de acessar o que está na nossa mente. Então, com o estudo da neurolinguística, a gente vai aprendendo algumas técnicas, tais como: eu quero melhorar alguma coisa. Tá, mas você tá tendo visão do que você quer melhorar? Porque assim, a gente só consegue alterar algo se você consegue Não. mensurar. Então, o Sim. primeiro passo é você ter uma organização, né? Ter uma pausa, que às vezes, assim, quem tá nessa rotina trabalha o tempo todo, né? Às vezes a rotina é só voltada para o trabalho, a pessoa não consegue parar para analisar o que tá no cenário dela, né? A volta. Então, a neurolinguística, ela vai explicando o que acontece com a nossa mente. Né? Às vezes, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já me vi numa situação que eu falava, eu buguei. Vocês também? Ah, Ah, normal. Ainda mais pra mim é normal. Sempre bugado, gordão? Tá sempre Ixi, bugado. mas tem hora que eu olho e falo, puta, o que eu tô fazendo aqui, velho? Isso, a neurolinguística explica, tem uma explicação para isso. Mulher tem muito essa mania de estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes tá cuidando de um filho, aí deixa alguma coisa no fogão, aí tá passando um pano aqui, tá fazendo outra coisa. Você tá fazendo várias coisas. Então você tá acessando vários lados do seu cérebro. Quando você parar, quando você quer... Ai, gente, tá... mensagens aqui. Quando você quer fazer algo bem feito, você precisa focar para você ativar um lado do seu cérebro, que a gente tem dois lados, o direito e o esquerdo. Um utiliza a criatividade e o outro utiliza o lado racional. Né? O meu acho que uso do meio. Acho que você está acessando os dois. Não, nenhum. A gente, às vezes, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não para ver o que... Voltando à linha de raciocínio que a gente estava, que eu não ocupo nenhum dos meus lados. Agora é o problema, Dani, é realmente se recordar onde parou. Eu não ocupo nenhuma das duas áreas do cérebro, geralmente eu não... E assim, eu acho que é um grande problema geral, né? Tem muita gente que às vezes a gente no serviço, a gente tem o costume de... É como se a gente estivesse na correnteza, né? Às vezes a gente começa com o serviço e a coisa vai rolando e vai encaixando, vai entrando várias coisas. E a gente não para pensar, vamos organizar tudo e vamos refazer. Porque aí você começa a correr muito sem o objetivo correto, né? E você acaba se estressando, cansando, achando que está fazendo muito, mas você está só correndo igual doido, né, e não está produzindo o que deveria produzir, e acha que está sendo muito cobrado, e ao mesmo tempo você não é que você está sendo muito cobrado, é que você está desorganizado, se desgastando muito e fazendo pouco, e acha que está fazendo muito. Só que assim, qual é a hora da gente parar e fazer essa análise? Esse que é o grande problema. Porque a gente nunca para e fala, putz, não, parei, tem algo errado. Porque aí começa a vir a cobrança, né? Porque a empresa ela tem que girar, ela tem que correr, ela não tem o que fazer. E o erro é seu, só que você não vê que você está errado. E aí quando vem a cobrança, você acha que está fazendo muito. Só que não é que você está fazendo muito, você está correndo muito sem o objetivo traçado. E aí você acaba se desgastando. Exatamente. Qual é essa hora de achar, de focar? Como que a gente descobre esse momento, assim? Então, a maioria das pessoas só descobre isso quando já tá com crise de ansiedade, beirando uma depressão,
Então, ela só vai descobrir quando ela começa a passar, né, com um profissional, com um psicólogo, um terapeuta, psiquiatra. Eu sempre fui muito ansiosa, muito, né? Até pelo meu histórico já dá para perceber, né, que eu terminei os estudos do ensino médio, já entrei na faculdade. Da faculdade, eu já queria passar no exame de ordem antes de me formar, e deu certo, eu consegui. Só que, assim, isso, né, gera um desgaste. Se você não tem um equilíbrio emocional, você vai desenvolvendo o que? Ansiedade. O meu Sim. histórico foi, eu engordei muito na minha época que eu estava estudando, por quê? Eu tava nessa pilha que eu fazia, eu não parava, né, então eu ficava ansiosa. Aí, às vezes, né, você acaba... por isso, assim, eu sempre falo, quando você se alimenta bem, não é que você, o que eu vejo hoje, a minha visão, não é que, eu quero estar esteticamente bonita. É porque é um todo, tudo conversa entre si, né? A alimentação, hábitos saudáveis, e não é o tempo todo que você vai estar conseguindo equilibrar isso. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu fui para um escritório e eu tinha uma visão que eu ia ser advogada e que eu iria ter uma cartela de clientes, que seria algo tranquilo, mas não é essa a realidade. Né? Eu peguei muita... Com a experiência você vai adquirindo o cliente, mas é todo um trabalho. Só que a gente não pensa que isso, a gente acha que isso vem da noite pro dia, mas não é. É todo um trabalho, é todo um, né? Você vai angariando, você vai sendo conhecido, tem todo um trabalho em volta. E isso daí a gente acaba se cobrando muito, porque como que não vai ser assim? Tem que ser assim. E não é, né? A gente tem que entender que tem que ter o tempo do lazer, tem que ter o tempo do... A vida, se a gente deixar a maré levar, você fica desgovernado, né? E aí você começa a rodar em círculo, né? Que é o que geralmente acontece. E o meu, né, o X, assim, Dani, eu não cheguei a precisar passar, né? Não cheguei a desenvolver problemas piores, né? Mas ansiedade eu sempre tive. Mas o meu X era quando eu ia dormir, eu tava pensando em trabalho. Final de semana eu não conseguia estar em paz, eu tava pensando em trabalho. Eu não tinha um filtro de qual que era o meu momento lazer, qual que era o momento trabalho. Então foi quando eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí foi onde isso acho que acontece com muita gente em todos os setores, né? Não é... esse é uma visão boa, porque ela encaixa em todo e qualquer setor, né? Não é só o direito, não é... Eu acho que é todo. Os médicos, provavelmente tem muitos médicos que vivem essa ansiedade porque ele quer trabalhar, não, eu cheguei lá, eu quero fazer. E aí, às vezes, o cara sai de um serviço, vai pro outro, sai de um serviço, vai pro outro, sai do serviço, vai pro outro. E aí, quer dizer, o cara tá ganhando bem e não tá vivendo, né? Porque aí vem de segunda a segunda, né? Lógico que são exceções, mas você tem que se controlar bastante, né? Não é... Acho que toda ela, né? Até um pessoal aí que é chato do trabalho, aí que fica pegando no pé da gente, também é meio assim, né? Eles ficam, olha, você vai cair. Né? Até para você manter as relações no trabalho, porque a gente é contratado, nós somos contratados pelo currículo, mas as demissões são por pessoas de gestão de emoção, né? Aquelas pessoas mais esquentadinhas, que às vezes não sabem como lidar no ambiente corporativo. Então, né? É meu caso. Estamos de volta. Novamente. Você lembra que a gente parou? A gente estava falando qual que era o perfil de pessoas que buscavam esse curso, né? De programação neurolinguística. E eu falei, né, que assim, eu comecei esse curso agora no isolamento e eu tive acesso ao grupo da sala, né, que é o e-mail que a gente tem, e a maioria do público, né, o pessoal, eu não achei nenhum advogado. Tinha pessoal da área da saúde, psicólogos, administradores, mas nenhum advogado. Sim. E assim, engloba tudo, né? Não... Sim, porque eu acho que eu nem falei para vocês, né, o que é PNL, que é programação neurolinguística. O que é a programação, né? Programação da nossa mente. A nossa mente, cérebro, como um sistema de computador.
a gente nasce com esse sistema, mas a gente não aprende a utilizar. Então, a gente estuda a programação da nossa mente, né? E a linguística, Sim. que é a verbalização do que está na nossa mente por meio da fala, por meio dos nossos gestos. Então, a PNL é o estudo do nosso cérebro, né? Que tudo começa com o que está aqui, né? O nosso Sim. intelecto, né? A gente vai pegando outras informações e jogando para ele. Só que muitos não sabem, às vezes, assim, administrar nossas emoções, porque que às vezes a gente tem alguns sentimentos, né? Alguns mal-estar, tudo isso vem do que a gente tá. E esse mesmo cérebro, né, que a gente tem, ele é treinável, da mesma forma que a gente programa para a gente fazer uma graduação e se formar, você consegue também programar ele para o seu dia a dia, né? Você quer mudar algo, tem alguma coisa que está te incomodando, o que você manda, o comando que você manda, ele está entendendo e ele está trabalhando com isso. Sim. E assim, aí você atua, vamos supor, você se formando, você se forma para fazer um trabalho com a sua equipe, é isso? Ou não? Ou isso é uma... Não, eu Não. busquei esse curso para eu poder utilizar as técnicas no meu dia a dia. Um crescimento pessoal. Exatamente, como um desenvolvimento pessoal, de fato. Sim, sim. Porque tá muito associado às questões psiquiátricas, né? Sim. Então, uma fase mais avançada desse tipo de estudo, né, desse tipo de programação, devem passar ali por traumas, né, que as pessoas passam durante a infância, né? Eu li recentemente uma professora de matemática, eu acho que em Londres, eu não me recordo muito bem, que ela fala que a maneira que nós ensinamos é traumática. E que as Falhou pessoas... seu áudio, Luciano. Não, ela... Falhou? E agora tá normal? Tá bom, só cortou. Tá, então ela diz que a forma em que nós ensinamos matemática às crianças era uma forma... E que a questão da matemática vai muito além do que só o cálculo. Só o cálculo, a calculadora faz, né? Você tem vários programas que fazem o Excel, só que você precisa da pessoa, né, atrás desse cálculo, para ela interpretar o que ele está dizendo, né? Então é um pouco de neurolinguística aí, eu acho que realmente tá em tudo, assim, né? E é importante você ir em busca desse conhecimento, principalmente na gestão de pessoas, né? Eu acho que, pelo que a gente tem conversado, um pouco que eu li, ela contribui bastante para você gerenciar as pessoas. Num caso de um psiquiatra, aí é mais para uma linha de diagnóstico mesmo. Exatamente. Porque, assim, como a gente lida com pessoas o tempo todo, né? Seja com colegas, seja no âmbito profissional, com colegas de trabalho, seja com pessoas que são subordinadas, seja com chefes, né? Com pessoas superiores, seja com cliente, a gente sempre está lidando com pessoas. E esse estudo, ele é muito interessante para você entender também, né, algumas situações, né, por que algumas coisas são dessa forma, né, às vezes, e o que a neurolinguística explica é uma coisa bem bacana, que às vezes a gente tá nervoso, né, com uma situação e tá irritado. Então, assim, você potencializa a situação além do que ela realmente é. Você entra numa psique louca na sua cabeça, que não é. Se você esperar 10 minutos, respirar, dar uma volta, refrescar o seu cérebro, e você depois for ver essa situação, você vai lidar de uma forma muito melhor. Então, eu busquei não para poder essa linha, né, de hipnose, terapia, porque eu não tenho formação para isso, mas eu busquei para tentar, para incluir, né, na parte de desenvolvimento pessoal, porque eu acho que esse tipo de curso, ele é essencial para quem lida com pessoas e quem lida com problemas de pessoas também. Sim, faz sentido. Eu acho que, no meu caso, é difícil, porque eu me reconheço, assim, eu fico muito nervoso, eu fico muito além e drenado, mas esse contar até 10 e a volta pra mim não passa. Parece que o negócio vai pressionando e eu vou ficando com uma raiva não... Sabe, eu tento, eu falo, putz, não, tem que contar até 10.
eu tô indo além, mas não vai. Aí eu vou e eu vou me estressando. Cara, é muito estranho. Eu vou ter que ir num psiquiatra, eu acho. Psicólogo não vai dar jeito. É justamente por isso que você tem que buscar capacitação, né? Acho que é isso que a Dani falou, né? No começo ela mencionou essa questão da única formação e, de fato, isso nos dias atuais já não é mais possível, né? Hoje em dia a gente lida com multidisciplinariedade de formações, né? Hoje em dia a gente não tem, né, um operador do direito que só tem estudado direito, né? Assim, claro, pode ser que exista, mas o profissional tem que ir se completando, né, com outras formações, ou mesmo se capacitando, né, com outros conhecimentos, justamente para que ele vá ampliando o leque, né, de competências e capacidades, né, para ele poder lidar com as situações que a cada dia ficam cada vez mais complexas, né? Essa que é a realidade, né, que a gente tem vivido, né, com essa, né, quantidade de informação que tem surgido, né, é algo que realmente... nos dias de hoje, né, com a pandemia, com as características, né, as peculiaridades da pandemia, de fato, os profissionais realmente precisam, né, estar né, buscando de outras fontes aí para trabalhar. E a inteligência emocional, de fato, é algo extremamente importante, né, Dani? Nós fizemos um curso recentemente que falava da questão da fragilidade, né? Isso que o Davi tá falando é algo que assim, acho que o primeiro passo é a pessoa conseguir se enxergar, né? Ela conseguir, né, um auto-reconhecimento, né? Então, assim... Né? Pode falar. Você se conhecer, né? Que às vezes a gente sempre fala assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas de fato, será que você se conhece, o que você gosta? Você sabe o que você consegue lidar com as suas emoções? Então, assim, às vezes a gente nem se conhece e às vezes cria determinadas ilusões na nossa mente. Por exemplo, nervosismo. Eu sei hoje identificar o que me deixa nervosa, o que me deixa ansiosa. Antigamente eu não sabia, antigamente eu só sentia, né? E assim, não existe a vida plena. Às vezes a gente fala, não, legal, quero fazer um curso desse. Nossa, eu sou super inteligente emocional, eu sei tudo. Você não sabe nada, né? A gente só aprende que não existe nada perfeito, que é equilíbrio, né? E essa questão, essa ilusão que a gente às vezes cria, né? Muitas questões também, por exemplo... A gente vê muito, assim, cursos de pessoas. Desenvolva o seu melhor potencial que você vai ficar rico em 1 ano. Faça isso que você... Não existe isso. Cada pessoa tem uma realidade, né? Cada mente é um mundo. E isso daí, eu acho que às vezes acaba contribuindo para essa ansiedade das pessoas, sabe? Esses maus, né, que a gente vê na sociedade. Eu acho que às vezes é a má interpretação de algumas coisas que são vendidas no mercado. Então, eu costumo dizer que eu gosto de estudar não só a área do direito, mas outras áreas, porque o conhecimento ele é libertador. Você vai ver, só que você não vai comprar uma ideia de alguém que tá te falando. Você vai ouvir, você vai entender e você vai criar a sua ideia a partir daquilo que você sabe, né? Daquilo que você tem na sua visão. Então, eu acho assim que para mim... eu sou jovem, advogada, jovem no mercado, tenho muito que aprender e eu busco sempre, assim, não estar essa parte de conhecimento, gestão, pessoas. Eu busco também conversar com pessoas que são referências, pessoas que já passaram por uma situação. Então, às vezes, assim, um bate-papo que a gente tem com alguém que é superior, né? Eu sempre gosto de conversar com os meus superiores, trocar ideias. É muito mais enriquecedor do que às vezes você... O livro também vai ajudar, mas assim, vivência, né? Que é tudo também contribui, né? Vivência, experiência. Às vezes Sim. Você vai ter que passar, né? Quebrar a cara, como eu. Fui só, meti marcha, fui, e eu paguei o preço, que era de, assim, era muita pressão, eu não tinha noção, eu imaginava que era, ai, nossa, é lindo e maravilhoso, vai ser tudo mara. Não foi. Era pressão, eram pessoas, né, o tempo todo, então eu tinha que lidar com as minhas emoções, lidar com as emoções das pessoas.
Porque quando tem alguém que é a figura que tá lá, né, numa equipe, as pessoas às vezes vêm e joga tudo em você. Sim, você tem que lidar com isso. E assim, e sempre tentar inverter o lado, igual você chega aí com 26 anos e aí pega um cargo acima de, às vezes, pessoas que estão lá que já têm uma certa idade, que já tá um tempo lá. E se fosse você, né, vamos supor, daqui a uns tempos você vai estar com 30, 35, 40, e aí chega uma pessoa que você vai olhar e falar, pô, mas por quê, né? Tudo tem um porquê, mas e pra gente admitir esse o porquê? Porque assim, se a pessoa chegou, é bem mais nova e tá pegando um cargo que você acha que é acima do seu, a culpa não é da pessoa que tá chegando. Infelizmente, alguma parte da vida você se acomodou e não buscou se atualizar. Então, isso a gente faz muito nessa transferência de culpa. Quer dizer, a pessoa chegou agora. Não, mas não é culpa dela. Ela não tá lá porque alguma coisa você fez e permitiu para que ela chegasse naquele lugar. E então não é culpa da pessoa que está chegando. Só que a gente nunca admite, né? A gente sempre fica naquelas, putz. Só que assim, automaticamente a gente tem que sim inverter um pouco o lado, porque isso chateia a pessoa. E tem que compreender que a pessoa não vai entender. Porque se fosse a gente, será que a gente ia entender? Eu confesso que eu sempre tive uma ideologia. Sempre, às vezes, todo mundo falava, porque é isso, aquilo. Eu buscava olhar para mim, né? Porque às vezes, quando a gente tá com o olhar pro outro, a gente esquece de cuidar da gente, né? Sim. Quantas vezes, né, nesse início de profissão, eu me vi o tempo todo trabalhando, sábado e domingo, eu deixava de fazer coisas para mim e para trabalhar, porque eu priorizava o problema do outro. Então, assim, a gente às vezes nessa questão, né, nessa posição de alguém mais novo, eu entendia, eu tentava lidar muito bem com isso. Mas, assim, tem uma hora que você não tem paciência, que a gente é humano, né? Então, assim, tem uma hora que enche o saco, essa é a realidade. Quando eu fui para esse cargo, eu tinha 23 anos na época. Hoje eu tenho 26, mas eu era ainda mais nova. Tinha pessoas que estavam numa posição que tinha idade para ser a minha mãe. Eu respeitava, porque quando você chega, eu acho que você tem que ter humildade. Né? Em qualquer lugar, né? A porta de entrada e de saída vai ser a humildade. Mas era muito complicado, porque o histórico dessas pessoas que estavam comigo, nessa equipe, era uma equipe que não era um perfil que eu tenho para trabalhar. Eram pessoas que já não queriam, não estavam mais motivadas, estavam totalmente desmotivadas. Sim. Então era muito difícil eu conseguir trabalhar com essas pessoas, não só por conta disso, mas assim, era pela energia. Eu queria revolucionar, porque eu era nova, né? Então eu tinha muitas ideias, já tinha clique, e o pessoal já estava naquela. Então eu conversava, eu tentava, mas assim, chegou um ponto que eu tive, né, que conversar com superiores e a gente trocou toda a equipe. A gente mudou tudo, porque não dava. Ou eu tinha que sair, ou eles iriam mudar, porque eu não estava conseguindo trabalhar daquele jeito, né? As pessoas... o problema, às vezes, de esse tipo de perfil é resistência, né? A pessoa não está aberta para receber uma mudança. Vamos fazer algo diferente, né? Vamos mudar, tô mandando assim, vamos mudar. Então as pessoas são muito resistentes, fechadas, não aceitam ideias. E as pessoas novas. E o grande problema é que as pessoas levam pro lado pessoal, né? Você tá pensando na empresa, você quer uma mudança pro geral. E a pessoa leva pro pessoal, fala, putz, por que ela tá mexendo comigo? Não, ela não tá mexendo com você, ela não quer te prejudicar, ela quer que você se envolva, faça as mudanças necessárias para que todo o contexto, né, todo mundo que tá ali né, envolvido naquele trabalho, mude e dê um salto, né, dê uma melhora geral. Só que as pessoas levam pro pessoal, acha que aquilo que tá fazendo é para mexer com a pessoa, é para ela tá querendo me derrubar, quer puxar meu tapete, isso daí não, né? Lógico que pode ter, né? Tem casos, né? Tem pessoas que
que acabam, infelizmente, tem esse tipo de pessoa, né, que acaba buscando o pessoal. Mas a grande maioria não, a grande maioria elas buscam a melhoria da empresa. E aí as pessoas, aí fica aquele clima, né, porque tudo que você fala, a pessoa já te olha com outro olho, fica aquele negócio, sabe? Eu acho que Criam as panelinhas, mais entendeu? uma pessoa. Nesse ponto aí, eu acho que também não dá para tão ferro e fogo nesse sentido. Eu acho que primeiro que você tem que avaliar é o profissional que chega, independente da idade, se ela é muito técnica, ela é especialista daquele assunto. Então, ela no campo, no ramo do direito, se ela chegou lá e tinha um time de trainee, né, e ela já tinha mais experiência, às vezes ela tem mais idade, às vezes, como ela acelerou muito o seu processo de formação, né, nenhum ano você ficou parada e tal, e às vezes tem pessoas que demoram para tirar a ordem, né, a gente sabe que não é fácil e tal. Então aí automaticamente você chega, né, com pessoas mais velhas abaixo de você. Mas aí nitidamente você já tem a OAB, que é o mérito. Então eu acho que o fundamental em todo esse processo, principalmente agora num trabalho de home office, né, cada vez mais, né, mais comum, né, e é a tendência, eu acho que a meritocracia é tudo. Né? Hoje você pode ter um funcionário desmotivado dentro lá da sua, né, dentro da sua empresa, e aí ele gasta água, gasta luz, só que você, em um time de 20 pessoas, se você tem 15 desmotivados, porque os outros 5 que foram promovidos, ou que são a liderança, não chegaram lá como mérito, as pessoas não vão enxergar naquela pessoa que está liderando o exemplo, né? Porque foi nessas épocas onde eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, eu ficava muito nervosa. Final de Muita semana, cobrança, né? Era muita pressão, Muita era muita cobrança. Então, eu comecei a buscar meios, né, para eu cuidar de mim. Eu falava assim, eu quero ir pra uma academia, eu queria ir pra academia, mas eu não tenho tempo. Como eu não tenho tempo? O dia tem 24 horas. Se você tirar 30 minutos para fazer um exercício físico, você não vai acabar com o seu dia. Mas eu achava que não, porque eu só queria trabalhar. Entende? Então, assim, eu era sim. totalmente... Não. Então, eu comecei a dosar e falar, bom, chega, vou mudar. Que foi aí que eu comecei a fazer estudar, continuo estudando. Mas, assim, cursos de desenvolvimento pessoal, tirar um tempo para fazer uma atividade física, para cuidar da alimentação, para cuidar de mim, para não fazer nada. E, assim, não ter antigamente eu recebia as mensagens, eu tenho que responder na hora. Né? Porque em paralelo ao escritório eu também advogo, eu também tenho casos pessoais. Então, assim, eu não sabia organizar isso, que foi aonde que, assim, eu entrei igual um furacão, só fui. Né? Então, eu não tive muita visão, que aí eu falei, opa, calma, começa a trabalhar isso, começa a desenvolver, porque eu tenho apenas 26 anos, quando eu tiver 40, como que eu vou estar? Sem cabelo, né? Porque... E outra, e se você chegar naquele número ideal, e não existe, né? Esse número ideal de clientes não existe. Sempre quer mais. Mas na hora que você tiver com a cartela grande de cliente com vários processos, você faz o quê? Né? Se você não separar o seu tempo para lazer, você vai ter sempre trabalho, você vai ter sempre coisa para fazer. E aí? E a vida? A vida é curta e rápida. É muito rápido. Isso que eu queria perguntar, Dani. E a questão do o que você... Assim, o quanto você acha que esses estudos, essa capacitação em neurolinguística te ajudou na sua vida pessoal? Tirando agora a questão do profissional, né? O que você atribui a isso? Nossa, pra mim, assim... Até eu chegar, né, para fazer esse curso, eu já estava fazendo outros cursos, né? Eu fiz um curso de inteligência emocional e já faz um tempo, acho que faz 1 ano e meio que eu comecei a estudar sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal. Para mim, na minha vida pessoal, mudou muita coisa, me ajudou muito, porque eu comecei a simplesmente parar. Eu não parava, eu não olhava o que estava acontecendo, eu só ia. Então, assim, me ajudou na questão... eu tinha um problema até um problema de saúde, e eu não sabia desse problema. Olha que louco. Eu tinha uma alergia que a minha cabeça toda descamava, saía toda uma descamação no meu cabelo,
E às vezes eu ficava toda vermelha, cheia de bolinhas pelo pescoço, aqui nessa região. Então, assim, e eu nunca tinha tempo de cuidar disso. Aí quando eu parei, falei, não, eu vou cuidar de mim, eu preciso cuidar, porque é a minha saúde. Então eu comecei a tratar, né, saber o que era isso. E eu não sabia, eu fiz vários exames, descobri que eu tinha uma alergia a alimentos, a cheiros, corante, conservantes. Aí eu comecei a mudar a minha alimentação, né? E na parte da alimentação, eu também mudei a minha estética, né? A parte de bem-estar. Eu emagreci 8 quilos, eu estava 8 quilos acima do meu peso. Mas por quê? Porque eu estava muito ansiosa, né? Com essa rotina de trabalho, eu não parava. Eu mal parava para fazer uma atividade física, né? E cuidar de mim. Então, assim, a mulher, né? Eu sempre fui muito vaidosa, desde novinha, sempre fui muito vaidosa. Quem não gosta, às vezes, de você se olhar e você se sentir bem com você, né? Você olha assim, não é aquela coisa de perfeccionismo, né? Aquela coisa louca. Não, mas assim, você tá bem, você tá leve. Então foi onde eu comecei a parar para olhar que é equilíbrio, que não vai adiantar eu ficar nessa questão louca, vou trabalhar, porque assim, ok, vou trabalhar, vou fazer muito dinheiro, mas depois como que eu vou desfrutar disso? Eu não vou ter pessoas comigo? Eu não vou ter a minha saúde? Eu não vou ter uma vida? Como tem aquele ditadinho que o pessoal fala que é dos japoneses, né? Que não sei quem que fala lá, que falam até que bom, que o ser humano é esquisito, né? Que ele vive, trabalha, né? Para ter dinheiro e depois gasta dinheiro para ter saúde, né? Exato, é isso, exatamente. Até que ponto vale a pena? Porque é muito curta a vida. E a gente trabalha, adquire, tá bacana. E aí? Uma hora, entendeu? Eu tive que ressignificar muita coisa, principalmente agora nesse período de pandemia. Por quê? Agora eu iria eu ia tirar minhas férias, porque eu tirava férias. O que eu fazia? Trabalhava. Eu tirei 2 férias que eu trabalhava nos meus casos de escritório. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar. Mas e quando eu tirei férias? Então, assim, eu falei, não, agora eu vou tirar férias, que agora era em maio. Foi a minha primeira, ia ser a minha primeira viagem internacional, que eu me programei para fazer, né? Que eu falei, não, eu quero fazer, eu me programei bonitinho. Eu ia para os Estados Unidos visitar uma amiga. Foi um planejamento que eu fiz, que eu falei, é um presente que eu vou me dar, né? Para eu ter um lazer, para não ficar só trabalhando nas férias, porque eu tirava férias agora, nesse período de formada, trabalhar no meu escritório. Na época da faculdade, eu tirava férias para estudar, colocar a matéria em dia. Então, olha o tempo que eu nunca parei. Eu não parava, eu só tava lá, ligada no 220. E até o meu rendimento no escritório estava prejudicado. Eu tava vendo que, assim, tem coisas... Você vai estafando, né? Exatamente. E quando eu percebo que, assim, o descanso, ele é muito importante. Porque tudo, né? Eu descanso, eu tô bem, tô no meu momento lazer, tô tranquilinha. Mas quando eu vou trabalhar, uma coisa que eu demoro um dia para fazer, eu faço em 10 minutos. Porque a mente tá descansada, né? É equilíbrio. Então, eu comecei a ver, assim, muitas melhorias. E agora, nessa pandemia, como eu tive que cancelar uma viagem internacional, imagina como que eu já não fiquei, né? Eu já fiquei super, meu Deus, e agora? E eu acho que agora é hora de muita gente repensar, né? Porque, né? Quantas pessoas não se parar para pensar legal, fala, putz, graças a Deus estou bem. Infelizmente, muita gente, né, teve problemas e tal. E assim, até onde vale a pena? Porque no final, quando teve que parar, não parou. E aí a vida não continuou. Infelizmente, né? Em alguns casos é complicado e tal. Mas mesmo assim, até onde vale a pena essa correria louca? Parece que sem rumo, assim, sabe? Você correr e a vida, né, é uma caixinha de surpresas. A gente sempre vivia falando antes dessa pandemia, não tenho tempo. Mas agora a gente tem tempo, né? Então, assim, o que a gente tá fazendo com esse tempo? Hoje, qual que é a minha realidade? Hoje, eu tenho tempo, né? Tô estudando, tô trabalhando, mas assim, eu vou na feira. Eu vou ao supermercado, coisa que eu não fazia. Eu não fazia isso nunca. E eu gosto, eu acho legal, porque assim, é um momento que eu tô vendo pessoas, né? Óbvio que tá no isolamento, é diferente, mas assim, a gente vê como que esse afeto, né? Esse contato com pessoas, isso faz falta.
E coisas que às vezes a gente tá naquela correria, né? Só trabalhando, só naquela loucura, não tenho contato. Hoje eu tenho mais contato, né, de estar com os meus pais, com a minha família, tomar um café, 5 minutos. E às vezes a gente não para pra ver isso, né? Tá Às vezes o almoço, né? A gente almoça assistindo a televisão e acaba num. Ou no celular, ou almoça com o celular do lado, assim, você tá comendo aqui e fuçando no celular, quer dizer, é complicado, né? Eu acho que a palavra é reprogramação mesmo, né? Eu acho que realmente as pessoas elas têm que repensar as coisas, né? E daí a importância, né, de se capacitar, né? Porque são formas de realmente se enfrentar a vida, né? Se a pessoa só ficar trabalhando, de fato ela vai ter problemas de saúde, né? E a saúde é algo que não se recupera com facilidade, né? bacana. Mas é isso, é saúde mental, né? Para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa desfrutar, né, dos outros departamentos da vida, né? A gente pode dizer família, amigos, relacionamentos, trabalho, o nosso eu, porque se a gente não tiver uma saúde mental boa, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Porque se aqui não tá funcionando, né? Imagina o resto, como que a gente vai estar? Ainda mais agora, né? Eu acho que agora a gente olhar para a realidade, não assim, infelizmente tá aí, mas não tentar se apavorar com a situação, né? Tentar assim, aproveitar que a gente tem, assim, infelizmente, né? Tem pessoas que foram vítimas, mas assim, pra gente poder viver mais o agora, né? Tá aqui o agora, dar o valor da família, né? Tô aqui com a minha família, tô aqui com pessoas queridas. Qual que é o valor disso, né? O que isso agrega para você, né? O que você seria sem isso? E agora a gente tá tendo esse isolamento, né? Então a gente tá ficando mais próximo das pessoas. Então é aproveitar o agora. Aproveitar esse tempo pra gente fazer aquilo que a gente sempre falava, não dá. Dá para fazer. A questão é organizar, se programar. Eu tenho feito, né, planejamento semanal, eu tenho feito muito mais coisas agora na quarentena do que em épocas normais. Por incrível eu acho que até a palavra ideal é essa, né? O planejamento. Se você fizer todo um planejamento, se você colocar as coisas em ordem, se planejar, acho que fica tudo mais fácil. Eu vou ser sincero, no meu caso é impossível, eu nunca consegui. Eu sei que falta planejamento, se eu planejasse mais, mas eu sempre fui, sabe, viver o hoje e vamos. E isso me atrapalha muito, porque eu fico sempre naquelas, eu não planejo, eu vou meio que igual na correnteza, assim, eu vou rodando. Porque assim, você só vai conseguir mudar aquilo que você pode mensurar. Então, se você não tiver visão, né, como que você vai adequar uma nova rotina, assim, seja mínima? Por exemplo, eu sempre tento fazer atividade física todos os dias, comer saudável, orar, né, porque eu sou religiosa, então eu tento fazer, orar, comer bem, trabalhar, eu tento fazer um planejamento para fazer isso. Tem dia que eu não faço tudo, tem dia que não vai. Mas eu tento, sabe? Me permito não fazer, só que eu tento mais ou menos seguir nessa linha, porque assim, quando a gente cria bem legal, que são 3 diquinhas aqui que eu até deixei anotado, que assim, quando a gente fala, eu quero mudar algo, são 3 pilares. A gente tem que ter um gatilho, uma rotina e visualizar uma recompensa. Por exemplo, eu quero emagrecer. Um exemplo, eu quero emagrecer. Esse é o seu gatilho, você quer emagrecer. O que você vai ter que fazer para emagrecer? Você vai ter que criar uma rotina, um planejamento, né? Mudar hábitos, fazer negociações, né? Não é exatamente, eu vou comer só alface. Não é isso. Fazer trocas inteligentes. Qual que vai ser a recompensa? A sua saúde vai estar melhor, né? Você vai estar com uma saúde melhor, você vai ter mais disposição para você curtir sua família, para você viver. E você também, né, vai estar bem com você, né, se esse for o seu objetivo. Então, a gente, às vezes, quando quer mudar um hábito, a gente fica muito assim, eu não quero, não vai, porque a gente fica pensando muito nessa rotina, né, o que eu vou ter que fazer. Mas um gatilho bem legal, né, para você dar o up, é você pensar nessa recompensa, você imaginar o que você vai conseguir. Porque você não pode, isso, né, na neurolinguística explica, que você não pode mandar esse comando para o cérebro.
eu não consigo, porque ele vai entender que você não consegue, então você vai travar. Então, assim, é ressignificar, eu vou tentar, né? Bom, tá difícil, mas pelo menos eu vou tentar, porque ele vai trabalhando, né? Se você mandar uma pergunta, você fazer uma pergunta, dar uma descansada, você vai ver que vai vir pensamentos na sua mente. Então, assim, é ir trabalhando aos poucos. Se você não tiver uma visão do que você quer, você não vai conseguir realmente mudar nada, você vai estar só no modo automático. Eu tenho uma dificuldade também em me planejar, né? O planejamento para mim não é fácil, como falar, gente, ó, receita do bolo, anota aqui, isso não é fácil, mas eu tento, né? E vai dando certo aos pouquinhos, porque eu acho que rotina, mudança é isso, você muda uma coisa, um pequeno hábito, né? Porque tudo tá no nosso pensamento. Do pensamento vem um sentimento, depois vem uma ação. Então a gente tem que sempre observar o que a gente está pensando. Eu tinha um hábito de acordar, tô na cama, já pego o celular. Falava, não, porque aí você começa a viajar, né? Na maionese, a internet. Eu falava, não posso. Aí eu comecei a acordar, largar o celular e fazendo. Eu percebi que eu comecei a me observar. Quando eu não mexo no celular assim que eu acordo, meu dia é muito mais produtivo. Quando eu começo mexendo no celular pela manhã, o meu dia é uma nhaca. É uma preguiça que, olha, mal eu queria ficar deitada, vendo TV, enrolando. Então, são coisinhas assim que a gente vai fazendo que é muito louco. Quando você fizer um teste, você me conta e me fala. Porque o celular, essas coisinhas bobas, ela te toma muito tempo. Você não percebe, mas se você começa a olhar notícia, aí da notícia você responde um WhatsApp, aí a pessoa vê que você olha o WhatsApp, a pessoa vê que você está online, alguém te manda uma mensagem, você responde, aí o outro te manda uma mensagem, você responde, e aí quando você vai ver aquela coisa que seria 10 minutos, já foi 1 hora. E aí, quer dizer, 1 hora do dia que você perdeu. Por mais que você tenha feito contato, por mais que você tenha conversado com pessoas, muitas vezes é conversa que não seria para aquele horário, né? Que já é um horário que você tem que estar produzindo, né? Exatamente. E é gostoso, a amizade é muito importante, as pessoas são importantes na vida da gente, mas a gente tem que ter os nossos horários. O horário da produção, a gente tem que produzir, né? E aí é onde começa a bagunçar tudo, porque o horário do lazer você não vai fazer direito porque você ocupou o horário de produção com lazer, e aí atrasou o seu horário de produção, você não produziu direito, que vai vir a cobrança porque você não produziu, e aí a bola de neve vai aumentando, e quando você vai ver, você perdeu né, o rumo, porque vem cobrança e você acha que você está fazendo muito, só que você deixa de perceber que você está deixando de fazer, e aí a coisa bagunça, né? Isso é fato. A gente percebe que as novas tecnologias, essas novas ferramentas, elas vieram para ajudar, mas o uso realmente tem que ser moderado, né? Porque senão acaba tomando um tempo da nossa vida, né? E um descontrole, e aí, é claro, o resultado de fato acaba sendo prejudicado, né? Eu visualizo como arma, sabe? Porque da mesma forma que você pode usar, né, para você atingir, para você, né, se atacar com isso, né? Você também essa arma pode se virar contra você para te atacar, né? Então, se você não souber usar, a gente não tem uma moderação e um equilíbrio, tudo foge do controle, né? Porque é muito bom, são ferramentas bacanas, tudo é equilíbrio, né? Tudo aquilo que a gente começa a usar em excesso é o que faz mal, né? Tudo tentar ter um equilíbrio, porque quantas vezes eu não me vi, às vezes, hoje tô trabalhando, mas tô num almoço de família, peraí, deixa eu pegar o celular, tô com a família, tô respondendo ao celular, sabe? São coisas assim pequenininhas que a gente às vezes não observa, e é legal ter alguém para falar, poxa, você tá no celular, né? E a gente ouvir também, né? Que às vezes a gente... É difícil, porque às vezes você fala, mas eu precisava responder, às vezes nem precisava, mas... Porque se você não visualizou, você não precisa responder, você não visualizou. Entendeu? Agora, se você pegou na mão, é falta de respeito. Pô, leu e não me respondeu, aí é sacanagem. Eu mas não faço isso, eu esqueço. Se eu ler e não responder, eu vou esquecer. Então, eu só deixo pra ler quando eu posso responder. Eu faço isso. E outra coisa também que não é legal é aquele negócio de não colocar notificação de lido, né? Aquilo lá também eu acho um negócio muito chato. Eu tenho. Porque a pessoa que... Não, eu acho muito chato, porque
provavelmente ela tem mania de não responder quem ela não quer. E aí você fica naquela, putz, será que leu? Será que não leu? Aí eu não gosto. Eu ainda Fala aí. eu ainda tô para fazer um estudo sobre a relação ou a correlação entre essa atitude e alguns desvios de personalidade, né? Claro que eu tenho que fazer em parceria com algum psicólogo, psiquiatra, mas para mim há uma relação direta, talvez, ou no mínimo uma correlação. Mas daí deixa para um outro dia, né? O papo com relação a isso, né? Esse é polêmico. Esse é polêmico. Esse daí não dá porque esse é Mas eu vou dar polêmico. minha Esse é opinião, polêmico. tá? Por que que eu tirei? Eu tirei para manter uma paz social. Porque muitas pessoas têm o hábito de falar, poxa, mas você recebeu, demorou para me responder, me cobrando muito, os amigos, todo mundo, ai, demora. Eu falo, gente, e até você ficar explicando, poxa, eu trabalho, né? Eu tenho 2 empregos, eu tô estudando, não dá para falar o tempo todo. Eu falei, eu vou tirar, porque as pessoas não conseguem ter esse controle, né? E eu respondo quando É uma boa desculpa, né? Sim, é uma boa sim. desculpa, mas Não, é não, uma boa mas- desculpa, vai. A gente aceita essa boa mas de desculpa. fato. Não, Gordão, assim, a gente aceita, mas eu acho que assim, já te respondo, tô enrolado aqui. Acabou. e muitas vezes, assim, é lógico, não é 100%, né? A gente sabe que não é 100%. Algumas pessoas realmente tiram Não. ali porque se sentem incomodadas e tal. Mas eu vou fazer esse estudo ainda. É bom, Ele também não gosta, tá? Ele fala assim porque ele também não gosta. Quando ele manda mensagem pra alguém, na sequência a pessoa responde, ele olha, não tá o azulzinho, ele fala, ih, Não, é ó, porque. gordão. não, Ele já mostra pra mim, fala, ó, gordão. Mas Ih. eu acho que essas são regras sociais, morais, que ainda vão ser definidas com o tempo, né? Porque eu, particularmente, eu acho o seguinte, quando a pessoa olha, ficou azulzinho, ela não respondeu, eu não tenho coragem de cobrar uma resposta. A pessoa não respondeu porque ela tem outras coisas pra fazer. Eu enxergo dessa forma. Mas eu sei que Automaticamente, eu né? enxergo Você dessa já forma. fala, putz, Mas tá na tem outras correria, pessoas- eu sou assim, às vezes eu tô na Isso. correria, não deu pra não responder. respondo. Eu não respondo e se alguém me cobrar, eu falo, eu sou muito sincero pra falar assim, não respondi e só responderei quando tiver tempo, né? Mas, Tô enrolado agora. Dani, não é o seu caso, não é o caso do Davi, não é o caso do Luciano, não é o caso de ninguém, mas muitas vezes as pessoas elas não respondem porque não querem responder, né? Só que Simples assim, pelo simples assim, fato não tem, de... E não tem, acho que não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas outras pessoas se utilizam desse instrumento para realmente desviar a atenção, etc e tal. Mas isso daí é papo pro outro dia, agora não vai ser hoje. Não vai ser hoje. É porque esse tipo de pessoa também eu já mando áudio, porque o áudio não tem como burlar. Áudio a pessoa ouviu, se lascou, e aí ela não responde. Aí eu falo, bom, eu sei que ela ouviu, só não quer responder, tá tranquilo. Mas E aí eu tranquilo. Eu separo Acabou. horários. Depois a gente pode falar a gestão do tempo para mexer no celular, né? A gente pode fazer um estudo aí para. Exatamente. Né? Um negócio interessante, um negócio interessante. Mas infelizmente, pessoal, nós já chegamos aí no final do nosso dia, né? Do nosso programa. Até ultrapassamos aí. Mas para compensar as nossas quedas, que é um problema que nós estamos tentando resolver de todas as formas, mas ainda com alguns problemas técnicos, mas nós vamos continuar tentando lutar contra essas quedas, né? Ainda não conseguimos identificar exatamente o que é, né? Já trocamos as operadoras aí, né? As fornecedoras, as concessionárias de sinal, mas ainda há algum problema técnico que precisa ser resolvido. Mas enfim. Bom, Gordão, Davizão, suas considerações finais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani, pela um pouco né, da experiência que você compartilhou com a gente. Amanhã eu tô voltando para São Paulo. Assim, o Espírito Santo é legal, mas eu prefiro São Paulo. Não, nada contra, pessoal. E é isso aí. Valeu, até quarta-feira. Se Deus isso aí. quiser. Luciano, E aí, suas Luciano? considerações. Gostei do papo. Acho que, né, as pessoas que quem assistir, né, depois da live aí, vai ter uma gravação aí do
né, só tirando as interrupções, né, que nós tivemos. Parabéns, Dani, pela iniciativa de buscar um conhecimento, né, o chamado, né, já que o Davizão falou de ali, com relação ao trabalho, eu acho que sair da caixinha, acho que é o mais certo, né, sair da caixinha, eu acho que é importante para o nosso desenvolvimento mesmo. Parabéns e obrigado por, né, compartilhar conosco todas essas informações. É isso aí, Dani. Agora é com você. A palavra é toda sua. Bom, obrigada a todos pela participação, obrigada pelo convite, né, o Rodrigo, os colegas aqui também, obrigada pela interação, foi muito bom, né, foi muito válido a troca de conhecimento com vocês. E é isso, espero que um pouquinho da minha experiência possa ajudar algumas pessoas que tenham assistido, né, para que não fique só no modo automático, né, que parem também, que cuide, né, dessa ferramenta aqui que é tão importante, que a gente tem, valiosa, né, que é a nossa mente. É isso aí, pessoal. Dani, muito obrigado por ter participado, obrigadão por ter aceitado o convite, muito legal. Acho que a sua experiência realmente contribui aí pro desenvolvimento, né, das pessoas, nossos seguidores. Valeu mesmo. Galera que tá acompanhando a gente, brigadão por mais esse dia. Quarta-feira às 22 horas estaremos de volta. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau, boa semana, tchau. Boa semana. Boa semana.